Mas vamos lá. O livro começa lá no hospital, não é isso? Lá no hospital, e ele recebendo, e o José Dionísio, João Dionísio, que é o personagem principal do livro, ele recebendo o diagnóstico dele de câncer, que está em um estágio bem avançado. E quando ele entra em estágio de coma, que é quando os médicos colocam ele em estágio de coma para poder fazer todo o procedimento médico e tal, ele tem o encontro, aquele encontro, né, com a morte, que ele descreve, até eu deixar aqui separado aqui, uma figura sombria de preto, com a face rebuscada, uma figura tenebrosa, assustadora, e ele chama ela de Dona Morte. Aí vem um ponto que eu achei interessante, que eu acho que assim, eu vejo muito isso no meu dia a dia. João, ele se intitula um bom pai, um homem fiel à esposa e seus princípios, um homem religioso e temente a Deus. Esses dois últimos pontos aqui é uma coisa que eu vejo muito, que é muito constante, que eu vejo no mundo, quando você normalmente tende a julgar o caráter de alguém. A primeira coisa que alguém normalmente, quando é equiparado, digamos assim, ele fala, não, fulano é um homem muito religioso, é um homem muito temente a Deus. Né? E ele já vende a ideia do danado paraíso para ele, né? Para si próprio, né? Onde está meu paraíso? Já que eu tive todas as minhas virtudes em vida. Mas aqui eu vou voltar, esse ponto eu vou tocar um pouco mais na frente, mas aqui eu separei um ponto, que é essa questão desse estado de coma, que fica sempre aquele quê de questão, aquele questionamento. O estado de coma, ele pode ser um delírio dos medicamentos, ou é um estado de fato espiritual. Sempre fica essa... Aí aquilo que eu entro de novo, que eu falei para ti. Na filosofia, como eu estou te falando normalmente assim, pelo que eu estudo na filosofia, ela tem, como eu falei, tem vários campos. Sim. Eu não estou trabalhando com o conceito alma. Eu estou trabalhando com o conceito mente. Nossa mente expandida pode chegar a fatos inacreditáveis e incomensuráveis. A gente pode evoluir muito como cidadão e como pessoa. O que é que a filosofia fala, que a gente conversou muito ontem, né? Como é que eu vou me tornar realmente livre de qualquer amarra social que me foi colocada? Porque é o seguinte, a gente nasce. Quando a gente nasce, a gente é doutrinado. A gente não é educado. Eu costumo dizer, uma vez eu estava passando aqui na rua, um colega meu falou assim, pô, mas tu é do Náutico, teu filho é do esporte, como é que tu permite isso? Aí eu falei, cara, o maior presente que eu posso dar pro meu filho é ele ter o direito de escolher. Escolha, concordo plenamente. Ele não vai ser uma ramificação minha, ele não vai ser uma extensão minha. Ele vai ser um indivíduo único, a qual eu vou apenas pontuar situações que podem lhe levantar como um caráter positivo. Porque a gente chega numa conclusão que, independente de qualquer religião, qualquer segmento, atentar quanto para com o próximo é uma das piores coisas que você pode fazer como indivíduo. Porque se você respeita todo o conceito de vida, você está respeitando tudo. Então, partindo desse princípio, quando é que a gente se torna uma pessoa autoevoluída? Quando a gente consegue parar em determinado momento da vida da gente e reavaliar tudo aquilo que nos foi passado. Religião, educação, gosto, conceito, ideologia. Eu anulo isso e reavalio tudo aquilo que realmente eu quero. É muito similar o que acontece com a série de TV, tipo Netflix, vamos dizer assim. Todo mundo corre para ver uma série porque está todo mundo falando daquela série. Exato. E na sua grande maioria as pessoas gostam daquela série porque querem se sentir dentro daquele grupo que falou que gostava da série. Exato. Exatamente. Foi por isso que eu demorei 3 anos para assistir La Casa de Papel. Demorei 3 anos, porque tinha tanta gente assistindo, eu fiquei com abuso, eu fiz, depois eu ver esse negócio. Aí deixei. Pronto. E aí você virou o seu conceito. A mesma coisa é um conceito de moda, de roupa, de música, do que quer que seja. Então, partindo desse princípio, quando você se autodenomina um cidadão de bem, porque você é temente a Deus, você é religioso, você já se coloca num padrão, num paradigma. E eu associo muito a minha pessoa, a mim, porque eu sou tatuado, eu tenho tatuagem, eu ando de camisa de banda. As pessoas olham para mim e falam, pô, esse cara, ou ele é... Aquelas associações pífias e antigas e antiquadas que todo mundo faz.
ou esse cara se droga, ou esse cara faz isso, ou esse cara faz aquilo outro, e se esquece que dentro da minha forma de me vestir, de qualquer outra coisa, existe uma pessoa que não pode ser rotulada, porque você não pode rotular ninguém por conta de A, B ou C. Então, partindo desse princípio, quando ele entra em coma, é um coma médico, é um coma realmente induzido por medicamentos, a sua mente, como eu falei, você viaja. A gente não sabe exatamente para onde vai, mas estudos científicos falam que a pessoa, quando está em estado de coma, ou está em estado de inanição, a mente começa a trabalhar e você começa a produzir. Para algumas pessoas, e eu não estou dizendo que é errado, eu também não estou dizendo que não existe, ou qualquer outra coisa desse tipo, seu corpo, seu espírito sai e você viaja para locais onde você estaria vivendo ou vivenciou aquela história toda. Para outros, a sua mente trabalha tudo aquilo que você viu, vivenciou ou por alguma outra coisa enxergou. Quando a pessoa vê a figura da morte, qual é a figura que primeira coisa que a gente lembra quando vê a morte? Se eu lhe perguntar agora, Thomas, qual foi a primeira vez que você viu a figura da morte na sua vida? Eu nunca vi. Felizmente, eu nunca. Nada. É mais assim, aí Não, vem o estereótipo. O estereótipo. Vem aquele homem, aquele cajado, aquele roupão preto. Quando você... Cortou teu áudio. Como? Você lembra quando foi a primeira vez que você viu? Não faço nem noção. Nem noção, mas faz. Eu lembro. Criança, a história do Penadinho, da Turma da Mônica. Que você via aquele desenhozinho da morte, de caveirinha. Os olhinhos. Então a gente... Exato. E de lá para cá, você quando vai vendo as figuras que desenham e imaginam da morte, é sempre uma figura feia, uma figura distorcida, uma figura que você não identifica. Exato. Recentemente eu vi uma série chamada Lúcifer, que também está na Netflix. E a figura da morte lá era um anjo bonito. Isso. Não era um anjo feio. Minha esposa... E aí é o que eu digo a você. Quando ele entra em coma, o personagem principal, João Dionísio, a mente dele começa a trabalhar naquilo que ele foi doutrinado a acreditar. Que existia a figura da morte, aquela morte feia, que tinha o rosto rebuscado, aquela roupa, e veio com a roupa preta, porque, segundo algumas religiões, o preto é trevas e traz as coisas negativas para a pessoa. E eu costumo até dizer para essas pessoas que eu só não uso outra cor de camisa porque não tem outra mais preta. Se tivesse mais preta, eu usaria também. Então, assim, tudo isso ficou na mente dele e ele começou a trabalhar desta forma. Mas, na grande realidade, a morte, é assim como a vida, é somente uma passagem que o seu corpo deixa de ter funcionalidade. Você vai deixando o seu tempo, fica escasso, é feito um motor. Você faz parte de um ciclo da natureza aonde apenas o seu corpo parou. Já pensou? Vamos imaginar o seguinte, a gente está num velório, aí a pessoa chega, olha, que Deus o tenha, que Deus conforte seu coração, que ele vá para um bom lugar. Não é bonito de se ouvir? Agora chega para uma pessoa no velório e fala assim, o seu marido virou carbono, ele vai virar pó, porque o ciclo dele se encerrou e ele se deteriorou, e ele vai ser apenas um nada, porque ele foi para o nada, porque não existe nada. Das duas, o outro sai apanhado dali, ou tu sai chamado de herege para baixo. Tá entendendo a situação? É foda. Mas é a realidade. Não, é a realidade mesmo, é a realidade. Vem lá aquela história dos meus sentimentos e bababá, e toda aquela palavra de conforto, que é uma coisa até automática nossa. Às vezes a gente nem pensa, a gente nem acredita naquilo. Você já chega já falando aquelas coisas para realmente trazer um conforto para a pessoa que passou por essa situação. É a situação muito... É isso. Me dê um segundo. É isso, e quando você fala que toda pessoa que morreu é boa. Mas era um cara muito bom. Ele era um cara excelente, um cara amigo. Não, meu irmão, o cara era um escroto. O cara morreu, era escroto. O cara não tava nem aí pra ninguém. O cara botava pra torar em todo mundo. Mas a gente não deve falar de alguém que não está aqui para se defender. Então a gente se cala. Exato. Questão de ética. Essa é a realidade. Outra coisa muito interessante. A forma de a gente elaborar um velório é uma forma ocidental. Que você vai fazer com a despedida da pessoa, você vai ver a pessoa ali, vai fazer uma oração, aquela história toda. Mas se você pegar outras religiões, muito antes do cristianismo, muito antes do islamismo, entre outras religiões, esse processo não existia.
Porque a gente se esquece que o mundo não tem 2021 anos, não. O mundo tem milhões e milhões de anos. E a gente já tem outras culturas que tratavam a morte de forma muito mais rápida e eficaz. Eu já disse para minha esposa, por exemplo, e é uma brincadeira, mas é uma brincadeira falando sério. Quando eu morrer, ela me creme, pegue meu pó, bote no lugar dos cachorrinhos assim para fazer cocô e xixi, e bote aqui jaz um merda. Porque, bicho, vai para lugar nenhum, pô. Tá ligado, velho? O que tinha já. Mas é apenas um ponto de vista. Não estou dizendo aqui que é certo ou que é errado. Tá? É somente um ponto de vista filosoficamente falando. Se eu